um culpado, é um combo, tá? O Fernando Diniz ele tem 16 jogos à frente do Vasco da Gama. O Vasco vem trabalhando nos bastidores para a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. Fala galera da TV Cartola! No vídeo de hoje você vai ficar por dentro das principais notícias do Vasco. Tem novidade quente nos bastidores, movimentações no mercado da bola e tudo o que agitou São Januário nas últimas horas. Então já deixa o like, ativa o sininho e bora pras notícias. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Você de casa, boa tarde. Hashtag SBT Esporte Rio, o homem vai... Ô, Vene, vai. Entretenimento, Fernanda. Será? Lucas Pedrosa, gostou do Vascão? Não. Que isso, Pedrosa? Empatou com o Atlético Mineiro. Boa tarde, Fernanda Maia. Não, eu não tô. Vene, não piora a minha situação na minha casa, Vene, pelo amor de Deus. Empatou, tipo, ó, não perdeu. Debocha do Vasco, torce pro Santos. Não. Vai anotando, gente. Vai anotando. Vai, Pedrosa. Vamos lá. Boa tarde, Fernanda, Veni, boa tarde a toda a galera de casa. Tarde pra equipe do Vasco da Gama. É o seguinte, cara, eu vou ser muito honesto com você. Eu tô muito preocupado, assim. Eu tô muito preocupado e quando eu olho não só os números, mas também o que acontece dentro de campo, a gente não pode maquiar o que acontece dentro de campo, mas eu vou trazer alguns dados aqui pra você, torcedor, sobre o desempenho do Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama. E lógico, isso aqui não é culpa só dele, é culpa da diretoria, é culpa do grupo de jogadores também. Não tem um culpado, é um combo, tá? O Fernando Diniz ele tem 16 jogos à frente do Vasco da Gama e ele tomou gol em 13. Ele só não tomou gol contra o Fortaleza, o CSA e o Melgar, um time de Série C, um time peruano que ninguém conhece e o Fortaleza que vive a pior fase aí dos seus últimos anos, tá? Só 3 jogos em 16. O Vasco tem apenas 2 vitórias com o Fernando Diniz em 9 partidas dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco somou apenas 2 pontos em 9 disputados dentro de São Januário, sob o comando do Fernando Diniz nos últimos jogos. E o Vasco é uma equipe que tem 16 pontos em 17 jogos feitos, ou seja, a média de pontos do Vasco é menor do que a de jogos que ele tem. Cara, então dito tudo isso, eu queria trazer pra vocês aqui, até porque é natural do torcedor, de quem acompanha futebol, ainda mais com o nosso futebol brasileiro, de achar que o que a gente faz com a bola é jogar bem ou jogar mal. Sendo que o futebol hoje, principalmente, tem 2 grandes fases, a fase ofensiva e a fase defensiva. Sempre existiu, mas hoje está cada vez mais latente. Não adianta o seu time jogar bem só com a bola e ser péssimo sem a bola. O Vasco do Diniz, ele é exatamente isso. E o que me incomoda é que ele se apoia nessa criação de chances, nessa criação que muitas vezes o Vasco não consegue ser efetivo. Isso tem a ver com a culpa dos jogadores também, tem a ver com o grupo de jogadores, mas é um Vasco que se defende muito mal. Eu trouxe aqui os números e eu vou falar aqui de forma prática. A transição defensiva do Vasco é ruim, a forma como o Vasco se defende correndo para trás por jogar em linha alta é ruim. Ontem, por algum tipo de sorte, o João Vitor e o Lucas Freitas fizeram bons jogos, mas o Vasco ficou exposto a todo momento. E aí tem muita gente que fala assim, a gente quase ganhou. E a gente quase perdeu também. O Vasco quase perdeu no momento em que o Biel acaba perdendo um gol, praticamente sem goleiro, com um gol aberto, e ele isola a bola. Assim como o Vasco poderia ter ganhado também, no lance em que o Felipe Coutinho, que jogou muito bem até pro nível que a gente espera dele, mas que ele, que é um jogador que tem o maior salário do elenco, não pode perder um gol cara a cara com o Everson como ele perdeu. Então o Vasco quase ganhou e quase perdeu também. E assim tem sido os jogos do Fernando Diniz. Um bingo. A gente não sabe o que esperar, porque é um Vasco que sim constrói, é um Vasco que sim cria, mas tá sempre tomando gol. Ontem, tomar gol foi até rápido. Com 40 segundos, o Vasco já tinha praticamente tendo que escalar uma montanha ao quadrado, porque a torcida que lotou São Januário, ela não teve nem tempo de se acomodar, Fernanda. Com 40 segundos, o Vasco tinha tomado um gol, num erro de passe do Hugo Moura, que eu já falei aqui diversas vezes, eu tô cansado de falar. Ele erra o passe, gera o contra-ataque pro Atlético Mineiro. O Pumita, que foi escalado na lateral esquerda, nem teve tanta culpa, mas é pelo setor dele, ele corre para trás errado. Depois ele erra 2, 3 bolas em que teve chance pro Atlético Mineiro também conseguir fazer o gol de novo. E o Vasco não é capaz de fazer uma falta, como o Hugo Moura poderia ter feito a falta. Não é capaz do Pumita também fazer a falta. Tiveram outros jogadores que poderiam fazer a falta, porque esse time é frágil. Toma o gol, até consegue se recuperar ali no primeiro tempo, faz o gol de pênalti. Não era um momento que o Vasco estava pressionando demais, mas o Felipe Coutinho sofre o pênalti, foi pênalti mesmo. O Verratti faz o gol e depois o Vasco poderia até ter virado a partida em alguns cruzamentos. Teve do Pumita, teve do Paulo Henrique e tudo mais, mas o Vasco desperdiçou, como vencendo o enredo.
No segundo tempo, o Atlético já tinha voltado bem. O Atlético já tinha voltado melhor. Teve um lance do Leão, que o Leão chuta a bola para fora. Depois teve o próprio lance do Biel. Teve outras bolas e teve também esse lance do Felipe Coutinho. O time cansou e o Diniz demorou para fazer as substituições. Ele só colocou 2 jogadores em 35 minutos de jogo. E tudo bem, ele pode achar que quem está no banco não é capaz. Então isso é um problema da diretoria. Por que o Jair, que foi o melhor jogador do time no meio-campo contra o CSA, não tem condições de jogar 15 minutos, 20 minutos? Jura? A gente tem um problema grave. E outra coisa, por que a base não está no banco? Por que o Vasco da Gama não está oportunizando os garotos da base? É melhor você continuar insistindo nos jogadores que não conseguem entregar nada e que talvez o próprio técnico não confie, porque para mim isso é falta de confiança. Se o Atlético Mineiro faz 5 trocas e tem um banco melhor, o Vasco não faz 2, 3 trocas em 45 minutos, a gente tem um problema aí. Então, é um problema da diretoria, é um problema da base do Vasco, que sempre foi a salvação. Por que não oportuniza a base? Por que o Elder não ganha chance? Por que o Zuccarelli não ganha chance? Por que outros jogadores não ganham chance? O Leandrinho e o Luiz Gustavo com sub-20. Tudo bem, mas se o Vasco está numa situação como essa, por que eles não estão no Vasco da Gama? Então, cara, são muitos problemas e cansativo. Eu vou falar um negócio aqui. Faltam 21 partidas para o Vasco acabar o Campeonato Brasileiro. Para o Vasco se salvar, ele tem que ganhar 9. Tá? A conta é essa. A conta é essa. E do jeito que tá jogando, eu não acredito nisso. Ao vestiário, teve ali uma breve conversa com o João Vitor e depois que ele sai, conversa ali com os amigos do podcast Cruz Maltino e trouxe essa informação, é que o João Vitor quer dar a volta por cima. Basicamente é uma queda de braço. O Diniz querendo recuperar o jogador que não fez uma partida ruim. O fato, acho que a questão do João Vitor é mais a aproximação, é mais o extracampo, né? A forma que ele reage, a forma que ele se comportou diante da torcida. Isso acabou culminando num cenário de ele pegar na bola e ser vaiado. E ontem mesmo sendo vaiado, ele conseguiu jogar. Então basicamente o Diniz vê um jogador em recuperação. E eu pergunto a você, torcedor, vale essa queda de braço? Ou é melhor, né, aceitar, ver a proposta que a staff quer trazer ao Vasco, né, porque acredito que essa informação que o jornalista André Hernan trouxe vem muito mais de pessoas ligadas ao João Vitor do que propriamente do jogador. E aí existe essa proposta. E em contrapartida, o Vasco vem trabalhando nos bastidores para a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. E a informação que chegou é que o Vasco propôs um empréstimo com opção de compra de 5 milhões de euros pelo zagueiro Carlos Cuesta do Galatasaray. E o Galatasaray fez uma exigência, quer a cláusula obrigatória. Ou seja, se o Vasco chega com a proposta de 5 milhões de euros, é porque está resguardado talvez numa venda do João Vitor. Né? Algo que, se a gente colocar assim na balança, tem como fazer essa comparação. Né? Você vende por 4,5 milhões de euros o João Vitor e você pode fazer uma proposta ali por outro zagueiro. Então, basicamente, é isso que mostra nesse momento o cenário desta movimentação. Bom, o fato é que estamos no 32º dia da janela, ou seja, faltando 22 a 21 dias para encerrar, e até o momento, renovação do Léo Jardim, renovação do Felipe Coutinho, contratação do Thiago Mendes e a contratação encaminhada do Andrés Gomes, que é o atacante que eu acredito que pode chegar para ajudar muito esse segundo ciclo, esse novo ciclo do segundo turno do Brasileirão. Para a gente fechar aqui, programação do Vasco. Dia de recovery no CT Moacir Barbosa, folga, depois folga, terça treino à tarde, quarta e quinta e sexta treino pela manhã, sábado treino pela manhã, viagem para São Paulo no sábado e o jogo no domingo contra o Santos, valendo pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Galera, eu vou ficando por aqui à tarde, eu volto com mais novidades. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Um abraço.